Ok, muito bem. Então cá estamos mais uma vez reunidos para o nosso encontro de imersões em biotensegridade. Eu acho que vamos ser mesmo pouquinhos hoje, mais pouquinhos do que o habitual, porque muita gente está de férias. A ideia seria continuar com a base do artigo do Stephen Levin, Tensegrity, The New Biomechanics. Eu acho que vamos continuar muito tempo com este artigo como base, porque é um artigo muito, muito básico, que tem muito básico no sentido de abordar todas as principais questões de que se fazem palestras inteiras sobre só cada um destes capítulos. E nos sites e nas plataformas de aprendizagem, como o Embodied Biotensegrity, que já vos falei, do Sutra, as pessoas agarram só num destes temas e desenvolvem. Portanto, eu acho que nós vamos poder fazer a mesma coisa. E antes de eu continuar a falar, algum de vocês tem algum comentário, alguma sugestão, alguma ideia que queira falar, discutir, apresentar, Sobre o artigo, Nuno? o que quiseres, Paulo, o que te chamar a atenção, que achas que possa ser pertinente para a nossa discussão. Não, eu estava a ler aqui o artigo, ele é muito grande mesmo, e tem muita coisa para falar, né? Eu, por acaso, estava a olhar agora sobre a parte que fala sobre o empacotamento denso, Uhum. que isso aqui ainda não, para mim, ainda não ficou assim muito claro. Eu entendi que vem da lei de Newton, não é? É uma Uh, mais ou menos, não ficou ainda muito claro para mim, isso aí. ok, podemos falar um bocadinho do empacotamento denso, como tu chamaste. A tradução é sempre um bocadinho difícil do inglês para o português, do close packing, mas todos entendemos o sentido. E mais alguma coisa que te chama a atenção que quisesses? Não, eu fui lendo, eu vou te explicar. Eu não estudei a fundo a biotensegridade. Apareceu para mim nos estudos da fáscia, né? E eu, como a Cecília falou, eu venho assistindo às reuniões, e eu também conseguia incorporar, né? De forma que fui entendendo, mas estudar profundamente eu não estudei. E por isso que eu Nenhum estou de nós. aqui hoje. Eu acho que é uma coisa que vou passar muito tempo a estudar, Já para agora, Paula, entender. posso pedir, como é a primeira vez que vens aqui à reunião, queres-te apresentar um bocadinho, dizer o que é que fazes, só uma coisa mais ou menos rápida. Tá bem, pronto. Já vimos Eu, que é de Pilates, porque diz aí Pilates Paula Romero, mas pronto. Eu até hoje falo mais que trabalho com movimento. Eu sou educadora física, mas nunca trabalhei em escola. Sempre trabalhei, era com dança, comecei com dança, depois fui o que apareceu para mim academias, né? Me formei, fui para o ginásio no Brasil e aqui, muitos anos, no fitness, e depois fui para o Pilates. Estou há 22 anos com Pilates, mas eu, assim, mais o contemporâneo, né? Uma coisa mais aberta, e depois de uns 8 anos para cá, né, eu fiz um primeiro workshop assim, de fáscia aqui na escola, e aí eu comecei a estudar trilhos anatômicos, aí fiz alguns cursos pequenos de fáscia, e agora tirei a formação do Fascial Training, não sei se vocês conhecem. a Susan vai entrar. Ai, que ótimo. Continua. Não, vamos Continua. esperar. Não, aí fiz esse Fascial Fitness, né? Eu fiz com um professor que é um master, é brasileiro, mas estuda fora, e pronto, e a biotensegridade entrou aí no mundo da fáscia paralelo, tá bem? Foi Ok, isso. Essa é ok, a minha ok, história. ok, boa, boa. Olá, Daniela. Hi, Susan. Welcome. You know, these people that are here at the meeting, they came from the beach because it's a wonderful weather now. Everyone is at the beach now. But they knew that there might be a possibility of you showing up. So they took the chance and they won. Eu estava a dizer que a Susan
é um chamariz bom para que não tínhamos que ir para a praia nesta altura e podemos ter a possibilidade de estar aqui com ela. Good. Susan, we are still with Steve's article in hands because it's so wide, and so we can extract everything from it. Yeah. So there's no specific subject for the meeting, and I was asking, and Paula, Pilates Paula Romero, she was asking about clothes packing because she doesn't understand exactly what close packing may mean. Portanto, eu estava a dizer à Susan que não temos nenhum assunto específico muito claro e que tu, Paula, tinhas mencionado que o close packing, que o empacotamento denso, era um dos assuntos que não estava claro e tu gostarias de entender. E eu acho que podemos entrar por aí, a não ser que alguém, Marco, Daniela ou Cília, tenham alguma ideia de alguma dúvida, de alguma coisa que leram. I'm just asking the other ones to say if they have something they want to address. Então, eu, daquilo que li, tive aqui uma dúvida, pronto, e é algo em que já ando a pensar há algum tempo e que, pronto, não, na minha cabeça e com o meu conhecimento não consigo desatar isto. E uma das coisas que eu tenho lido e também aqui neste artigo a respeito da biotensegridade tem a ver com o facto portanto, da forma como o corpo se organiza, não é? Nesta biotensegridade, no icosaedro, diz de ser algo independente da gravidade. É correto? Okay. Marco has read a lot of things, and he read that the organization of the body seen in the icosahedron as an organization of forces. He read that it is independent of gravity, and he's asking, is that a reality? How does gravity play the role in this new paradigm that we are addressing? Do you want to comment, Susan? We would love that. And also, if you could say something about the close packing. Yes. I will try to slowly translate, okay? Eu vou traduzindo. Yes. Before I lose track of the questions, we do close packing first. Good. Vamos falar primeiro do close packing, do empacotamento denso. You know more about close packing than you realize. Vocês sabem muito mais do close packing do que imaginam. Let's say you go to the market and you get a bag of, what do you like at this time of year? Plums, peaches? Peaches, yes. Peaches. You get a bag of peaches. Vamos ao supermercado ou ao mercado e vamos comprar pêssegos e vemos um monte de pêssegos no supermercado ou de qualquer outra fruta de que gostemos. You come home and you get a nice bowl. You're going to put your peaches out on the table for everyone to Pomos os grab it. pêssegos numa taça em casa e vamos para toda a gente poder agarrá-los. You put one peach in the bowl. Pomos um pêssego na taça. Where does it sit? Onde é que ele fica assim que pomos o pêssego dentro da taça? Podem responder. Quando eu ponho um pêssego dentro da taça, onde é que ele fica? Right at the bottom of the bowl. Mesmo no fundo da taça. Okay. This is addressing the gravity question a little bit too. Okay. Isto já fala da questão da gravidade. You add another peach. Junta-se outro pêssego. The first one maybe rolls a little bit, depending on how fuzzy the peaches are, how much friction. But maybe it rolls a little bit to find their way to the bottom of the bowl, right next to each other. No space. Põe-se um segundo pêssego. O primeiro pêssego pode ser que se ajuste um bocadinho naquele espaço central que ocupava para acondicionar o segundo que fica lado a lado. E não existe nenhum espaço entre os dois.
Assim que entra um segundo pêssego, os dois têm que ficar colados, não existe espaço no meio dos dois. Now you put in one more peach. Agora põe-se um terceiro. What happens? O que é que acontece? I'm asking if you know. Está bem? Diz, Paula. Não, ele vai se acomodando, né, nos espaços. Isso. The third one goes and accommodates itself within the space, available space. And what is the shape? E qual é que é a forma que os três vão fazer? Triângulo. Triangle. Voilà. This is close packing. Isto é o empacotamento denso. Can I just ask something? Yes, please. Because when I hear an explanation about physics or science in general, I instantly get a little, they are going to speak about something difficult, something weird, something that is not, and we are talking about how pitches arrange themselves in space. It's a very common thing. Portanto, eu estava a dizer que quando eu ouço, e acredito que se passe com toda a gente, falar de alguma questão científica que tem a ver com física, que tem a ver com ciência, imediatamente eu ponho os meus sentidos todos alerta, porque acho que vou ouvir falar de uma coisa muito difícil, que tem que ser difícil, tem que ser uma coisa complicada. E nós aqui estamos a falar de um conceito físico, ciência, e estamos a falar da organização de coisas umas contra as outras. Como é que elas se organizam no espaço? Physics can be seen, is sometimes defined as an exploration of the laws of nature. A física pode ser vista e definida como uma exploração das leis da natureza. Tão simples quanto isso. This triangle is the essential foundation for hexagonal close packing. Este triângulo é o fundamento básico para a organização em empacotamento denso hexagonal. Because now you're going to add another peach. Porque agora Where vamos is it juntar going? o quarto. Para onde é que ele vai? Para onde é que um quarto pêssego vai? It can go to the side if the bowl helps, or it can stack over the others. So this- your triangle, exactly, your triangle now of peaches, each has a little nook, a little No, a little yeah. space in nook in between the two that are next to each other on either side. You can add 1, 2, 3. Este triângulo de pêssegos inicial, na junção de cada um deles por fora, tem um nichozinho onde se pode adicionar qualquer coisa. Portanto, podemos adicionar 1, 2, 3 pêssegos nesses nichozinhos. Yes? And then, or on top of the 3, as Nuno said, you also have a nook. E You depois no, could put peach number 4 right there. e também no tal do triângulo, para além destes nichozinhos que temos ao lado uns dos outros, no topo dos três também temos um ocozinho, um nicho, onde também se pode adicionar um quarto pêssego. Ele pode ir para um destes laterais ou pode ir para cima. When you do that, when you add the 4th peach to the top, you have made a very fundamental physical shape called a tetrahedron. Quando se junta um quarto pêssego no topo dos três, do triângulo, formamos uma figura estrutural muito básica chamada tetraedro. 4 lados. Known since ancient times as the most primary, 3D, what do we call them? Solids. Platonic.
Platonic solid. conhecida como, desde os dos tempos mais antigos, como a forma mais simples dos sólidos platónicos. É a forma, It's a shape you see in chemistry, é uma forma que se vê em química, na ligação dos átomos, dos elementos, all the way up to the large scale of your bowl of peaches. até à escala enorme da vossa taça de pêssegos, que é uma escala completamente enormíssima relativamente aos átomos. And at many places in between, at many scale levels in between. E muitas outras escalas, entre a escala do pêssego ou a escala do átomo, que eu não consigo fazer com a mão, nessas escalas intermédias consegue-se ver este tipo de organização sempre. The more you learn about biotensegrity, Quanto mais se aprende sobre biotensegridade, the more you will realize you already know, mais se realiza de que já se sabe, and the more you will be able to learn about it from the world around you and your experiential engagement every day. portanto, quanto mais se aprende sobre biotensegridade, mais nos apercebemos de que já sabemos o que está a ser dito e que nós podemos aprender e devemos aprender através da observação do nosso entorno e da nossa experimentação, das nossas vivências. Is it true for you, Nuno? The learning from my experience? Yes. Totally. A Susan pergunta se é verdade. Para mim, que estou a aprender o que estou a aprender através da minha experiência, eu estou a dizer que é completamente verdade. It's amazing how I learn these concepts by having my eyes and my mind open with this frame behind me. And I looked at the same thing that I saw years and years before, and now all of a sudden, boom, a new world shows up to me. Estou a dizer que uma coisa nova aparece agora para mim, quando tenho este modelo por detrás, este conhecimento, estou atento ao que se está a passar, a movimentos e a coisas que eu já faço há anos e anos e anos, há décadas já, e que de repente olho e vejo uma coisa completamente diferente daquilo que eu conseguia ver. So all of these answers, we are looking for, okay, we cannot run away from the laws of physics, so we need to study those even though we're studying biology. Nós não podemos fugir das leis da física, das leis básicas da física, apesar de estarmos a estudar biologia. São incontornáveis. Can I just say something? I have a beautiful example with Cecilia. She's here at the meeting. And Cecilia, she has been a classical ballet dancer in a very Gulbenkian Foundation, a very important company. And she danced all over the world. So she has a huge body experience with herself as a body that moves and sends and perceives and is aware of herself. Estou a dizer que a Cecília é uma pessoa, bailarina clássica, que dançou na Gulbenkian e que tem décadas e décadas e décadas de experiência como corpo em movimento. And Cecilia, once I started some 2 or 3 years ago, talking to her that I was studying biotensegrity, I was studying this new thing, and I was making a huge effort to study it and reading and understanding, trying to understand. I explained her a couple of things and she just said, I know that. I know what you're talking about. And I was furious because she was not studying and I was making a huge effort. But then I realized, of course she understands. She has a huge experience of herself and she's aware. So she needs to understand my words. Estava a dizer que a Cecília, eu falei-lhe sobre biotensegridade depois de eu estar a estudar muito, e ela muito simplesmente disse-me, eu percebo o que é que me estás a dizer, eu percebo tudo, eu percebo tudo o que me estás a dizer. Eu fiquei um bocadinho furioso porque eu passo a vida a estudar estas coisas e ela não tinha estudado nada, mas depois percebi que ela andou anos, décadas a experienciar-se e a sentir-se como o que nós de facto somos, que somos estruturas de tensegridade ou biotensegridade. I'm sorry. Yeah. I know, it's wonderful. Okay, so now imagine you're
little child and you have building blocks and you're building yourself a tower. Agora imagina que são uma criança que tem blocos separados e que estão a construir uma torre. And you are building and building and building and building and building and building a nice tall tower. Estão a construir uma torre muito, muito, muito alta. And now an earthquake comes. Do you have them in Portugal ever? We had them many years ago and we have them in the islands, in the Azores. Yes. E depois vem terremoto. What happens to your tower? O que é que acontece à vossa torre? Cracks. Desmancha-se, cai. Your tower was relying on, dependent upon gravity and being undisturbed from that aligned force of gravity in order to stay up. A torre estava a depender da gravidade, do alinhamento com a força da gravidade, para se manter em pé, para se manter intacta. And every building you see, Todos os edifícios que vemos, they make with an awareness of these plumb lines of gravity down to the center of the earth. It's the relationship of the first block and the second and the third, all the way to the center of the earth, not to the ground, to the center of the earth. e todos os edifícios que vemos são construídos com base nesta ideia de alinhamento dos blocos, não com a superfície da Terra, mas com o centro da Terra. Há uma linha que passa pelo centro da Terra e que percorre o centro dos blocos de construção, do alinhamento da construção, que a mantém em pé. During this earthquake, Durante este terremoto, are you worried your head is going to roll off? enquanto está o terremoto a acontecer, acham que a vossa cabeça, vocês estão preocupados que a vossa cabeça vai cair e rolar para fora do vosso corpo? We are not built like buildings. Nós não somos construídos como os edifícios. If I jump up in the air, I'm coming straight down. Se eu saltar para o ar, vou cair a direito para o chão. Every time. Sempre. If I jump off a diving board, I'm going straight down. Se eu saltar de uma prancha de saltos, vou cair a direito para o chão. Ou para as 100% of the time. 100% das vezes. It's not as if sometimes I jump off the diving board, I go a little this way, a little that way, and then I go into the water. No. Não é a questão de que às vezes salto e vou um bocadinho mais para um lado, às vezes salto e vou um bocadinho mais para o outro. Pode acontecer que não pode acontecer que nada. 100% das vezes que eu saltar da prancha, eu vou cair 100% das vezes a direito à água. So we exist in a gravitational field. Sorry, can I just say something? Yes. I'm going to come straight down, but I may not come myself straight. I may be crooked. Exactly. Okay? Look at the divers at the Olympics. Okay. Okay, but your center of mass, that one point is going straight to the center of the earth. Okay. That's the relationship, even if your body is going all over the place. Ok. O que eu perguntei à Susan foi: eu caio numa linha reta sempre, mas eu posso não estar alinhado com essa linha reta. Eu posso estar a fazer coisas. E a Susan diz sim. Os saltadores que nós vemos e os saltos em ginástica, nós vemos as pessoas a cair em linhas retas para o chão, a direito para o chão da prancha, mas vão fazendo piruetas, cambalhotas, vão-se modificando. O que conta é a linha reta definida do centro de massa do corpo em relação ao centro da Terra. So we evolved in this gravitational field. Portanto, nós evoluímos neste campo gravitacional, que tem as forças direcionadas para o centro da Terra. And we biologically are optimized for living within it. E nós estamos optimizados em termos biológicos para viver neste campo gravitacional. But we are not dependent
on gravity for the coherence of our structure. Mas nós não estamos dependentes da ação da gravidade ou deste campo gravitacional para que a nossa estrutura seja coerente. I will qualify to say that when people go into outer space for many years on the space station or something, there are unique health problems that happen from being in low gravity systems that we're only beginning to understand. A Susan está a dar aqui uma margem de que, de facto, quando as pessoas vão para fora do campo gravitacional da Terra, para a Lua, etc., existe uma série de problemas no desenvolvimento da estrutura devido ao facto de as pessoas não estarem expostas à ação da gravidade. Mas esses problemas ainda não estão completamente estudados. So you're saying that as an exception to gravity not being essential for our coherent structure. Right, because we do rely on it for our bone density, for example. Sim, porque de facto a coerência da nossa estrutura está de alguma forma dependente da ação da gravidade, por exemplo, para a densidade óssea que nós temos. Sei, Marco? Diz, Marco. Falo em inglês ou em português? O que tu quiseres. Eu Okay. traduzo, se for preciso. Thank you. So my question was actually a lot related to the example that you gave of the absence of gravity in space, because it's studies made with astronauts showed that people who were in space for a long time decreased their bone density, and also when we lie down, the gravity doesn't work in our spine the same way as when we are standing up. And so o Marco está a dizer que sim, que a questão dele é que ele leu em alguns estudos que quando os seres humanos são expostos a um ambiente que não tenha a ação da gravidade, existem alterações na densidade óssea e que também, estando nós na horizontal deitados, a ação da gravidade sobre a nossa coluna não se exerce da mesma forma do que quando estamos na vertical. Exactamente. And yes, and so what happens is that the discs they hydrate more than they would if we were on a vertical position, and so there is actually more pressure in the spine due to that. And Desculpa, Marco está a dizer que quando estamos na horizontal existe menos pressão na coluna, é isso? sim. E que por isso os discos podem hidratar-se, entre os discos pode haver maior hidratação do que quando estamos na posição vertical. Exatamente. E então começa a haver mais pressão na coluna, uma pressão que é exercida não de fora para dentro, mas de dentro para fora, devido à maior hidratação por parte dos discos. And so when we are lying down, because of the more hydration between the vertebrae, there is an increase of pressure from within instead of from without, because there is more hydration between the discs, so the pressure from inside out increases. You want to add something, Marco, to Susan, or? Well, and those two things, the pressure in the spine due to that, and the diminishing of the density of the bones, right? Because the gravity is what allows for our muscles to continuously pull on the bone, and that's what makes the bone develop. So I couldn't figure out in my mind how is our structure independent of gravity. Portanto, o Marco pergunta porque é que de facto a nossa estrutura está assim tão independente da gravidade, como a Susan mencionou, se por ausência da gravidade
por estarmos deitados, por exemplo, existe uma maior hidratação dos discos, mas também existe menor ação muscular sobre os ossos, portanto, existe menor densidade óssea, e há aqui uma explicação que não quadra com o que ele estava a ver. Daniela, can you wait? Or you have something to add? Desculpa, tens alguma coisa a adicionar? Diz. Tens que... Isso. Sim, gostava de adicionar também, porque essas são as questões que me andam também a deixar assim inquieta. Those are the questions that bother me also. Porque eu, do que eu li, que ainda não foi assim muito, eu compreendo o conceito de a gravidade. Nós não somos dependentes da gravidade para haver a coesão da nossa unidade. I understand that gravity is not essential for the cohesion of our structure, of our unit. Mas também, tal como o Marco, eu, no movimento e na vida, eu penso em gravidade para distribuir a tensão no corpo, ou seja, no meu trabalho corporal. I also think in my work about gravity as a means to distribute tension around myself. And in my work? Então, a minha questão é, qual é a pertinência de nós pensarmos que somos independentes da gravidade? Em que é que isso na prática se traduz, por exemplo, na prática de exercício ou movimento? O que é que essa informação nos traz de diferente? É isso que não... So, how does this information that we are independent of gravity as a structure, how does that relate and translate into our practices? How do we use that information in practical terms? Okay, so It was a lot, huh? And there is another. And now we have Manuel wants even more. So do you can you take it more, Susan? yeah, go ahead, Manuel. Go? And then we'll try to be comprehensive. You will all have to help me remember all the pieces. Okay. Diz, Manuel. Assim, eu quando penso nessas questões de gravidade, eu gosto de olhar para o movimento na água, porque há uma força contrária à gravidade. So when I think about those questions of gravity, I like to see movement inside water because there's an opposite force to gravity underwater, and I like to see the movement underwater because of that. Mm-hmm. Porque eu tenho as mesmas questões que eles, mas eu depois olho assim para os corpos de um nadador, ainda agora tivemos os Jogos Olímpicos, eu vejo ombros completamente, vejo que há ali a forças de tensão no corpo, há um desenvolvimento do corpo que, ok, a gravidade não está tanto sobre o corpo, imagino eu, temos a força de impulsão que contraria, não é? Mas há um desenvolvimento de todo o corpo, dos ossos, não parece que há ali uma falta de densidade óssea de quem anda ali 6 horas numa piscina por dia. E é um bocadinho... He concludes that because he sees those bodies that are working underwater many hours, like we saw in the Olympics now, we see very well developed bodies, very well developed and harmonious structures, although those structures are not under gravity because they work themselves mostly underwater where the force of gravity is counteracted by the impulse. Yes. So the swimmers end up being a different shape, right? Nadadores ganham formas diferentes, hein? All the athletes. Todos os atletas are different shapes. têm formas diferentes. Their sport. Yeah. Right? Did you notice, right? Because the different sports require different kinds of interactions with the environment. Porque cada desporto requer uma interação com o ambiente de forma diferente. So it's not that we don't interact with our environment. We absolutely do. Não é que nós não estejamos em interação com o ambiente. Nós, absolutamente, não é absolutamente o que diz, mas nós, efetivamente, interagimos. Sorry. And the environment we interact with has a gravitational component, right? It's
it's huge. E o ambiente com que interagimos tem uma componente gravitacional enorme. There's also a reason that sometimes therapy is done in the water. Essa é uma das razões pela qual algumas vezes a terapia é feita debaixo d'água ou dentro d'água. Or that people will pay to be in a flotation tank. Ou que pessoas paguem para estar nos tanques de flutuação. Or people will hang on an inversion table. Ou as pessoas são penduradas naquelas mesas, aquelas tábuas de inversão, penduradas pelos pés. We know these things have therapeutic benefits. Sabemos que estas coisas têm benefícios terapêuticos. We're not denying gravity when we do that. We're shaking hands with it in a different way. Não estamos a negar a ação da gravidade quando fazemos esse tipo de atividades. Nós estamos a fazer as pazes e a relacionarmos-nos com a gravidade de uma forma diferente e particular. If I have an inflated ball and I lean back and I let myself hang, Se eu tenho uma bola daquelas grandes e me deito atrás sobre ela, penduro, I'm using gravity. eu estou a usar a gravidade. Right. So now I am not familiar with studies that show this increase in interdiscal pressure when someone moves from vertical to horizontal. So I would need to look at a study that talks about this, or any study that talks about increased hydration of discs when someone is horizontal versus vertical. I would be very interested to see them. A Susan não conhece nenhum estudo, não conhece porque não conhece nenhum estudo que indique, um estudo científico que indique que as pessoas estando na horizontal tenham uma maior hidratação dos discos relativamente a quando estão na vertical, mas que estaria muito interessada em saber desses estudos. Portanto, Marcos, se tu tiveres alguma referência que possas enviar para a Susan e para nós todos, envia para o chat ou envia depois para mim, que eu faço chegar a Susan. I'm saying that Marco can send you and to all of us the articles is mentioning. Yes, I'll because look for we- it and I will send it. Okay, he will send. Great. Because for every study, we have to look at it and see what it is they're measuring, what they're doing. And then we can talk about it. It's hard to talk about it otherwise. Para falarmos sobre qualquer estudo ou qualquer evidência científica, temos que estudar e ler sobre ela para sabermos o que é que estamos a falar. I will say the spine evolved horizontally. A Suzane diz que, de facto, a coluna vertical, a coluna evoluiu a partir da horizontalidade. And everything was swimming horizontally, right, for millions of years before this Durante happened. anos, a coluna se moveu por dentro de águas, não é? Na horizontal, até que, milhares de anos depois, começou a verticalizar a evolução das espécies. But plenty of creatures stand up. Mas muitas criaturas levantaram-se. Bears, Ursos, gorillas, os gorilas, muitas- chimps are going to be breaking and hanging. os chimpanzés fazem esta deslocação braquial através dos Right. braços. Horses, dogs also? Yeah, but horses and dogs, their Yes. spine is horizontal, and then this part of the spine, the neck, or a giraffe has a spine that's a bit at an angle. Eu estava a dizer que os cavalos e os cães também se põem na vertical, e a Suzana diz, não, o cavalo e o cão têm uma coluna horizontal, só o pescoço é que está na vertical. Uma girafa tem a coluna numa diagonal, por exemplo. However, you might know the story of the dinosaur tail from Steve.
Sabem a história da cauda do dinossauro do Steven Levin? Okay. Ou não sabem? So They don't know. Some know, some don't. You can tell it. It's always good. yeah. So this dinosaur, depending on the year and the bones, gets called Brontosaurus, or it has a very, 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 very long tail. É dinossauro que depende da nomenclatura usada, chama-se Brontosaurus e tem uma cauda muito comprida. And you could go to the museum and you would see this huge animal, and then the tailbones got to be so tiny, and they were all wired together along the floor. Então podemos ir ao museu e ver um animal enorme, 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 e ver uma cauda com umas vértebras muito pequeninas, uns ossos muito pequenininhos, todos ligados uns aos outros e espalham-se ao longo do chão. Because they go from large to small as the tail gets longer, right? Vão de ossos grandes até ossos muito pequenininhos no final da cauda. And Steve was at the museum with a very famous paleontologist. E o Steven Levin estava no museu com um paleontólogo muito conhecido, Nicholas Houghton. Nicholas Hutton, And he said, you know, the tail should not be on the ground. e este paleontólogo disse: a cauda, como está errada, ela não devia estar a tocar no chão. Said that tail was up in the air. A cauda estava sempre no ar, no tal do Brontosaurus. Steve said, how do you know? Como é que tu sabes isso? Perguntou o Steve. Because in the sands of time, Porque nas areias, ao longo dos tempos, there are dinosaur footprints, existem marcas das patas dos dinossauros, but there are no dinosaur tail prints. mas não existe nenhuma impressão digital das caudas dos dinossauros. So something is going on with the distribution of forces where you see the cat tail is up in the air. How? Portanto, alguma coisa se passa na distribuição das forças internas que faz com que a cauda não esteja no chão. Como é que, por exemplo, a cauda de um gato não está para baixo, a cauda de um gato está sempre para cima, ou está muitas vezes para cima? Como é que isto é possível? Does the cat go home at night and finally let his tail down and say, oh, I was holding that up all day, my back hurts? Será que o gato chega a casa muito cansado e finalmente descansa a cauda e diz: estive a segurar a cauda o tempo inteiro a fazer um esforço muscular enorme lá para cima? Não. It's a different system. Tensegrity is teaching us that there is a different system possible for distribution of forces throughout the system. A tensegridade explica-nos e ensina-nos que existe uma forma diferente de distribuição das tensões ao longo do sistema, diferente daquilo que estamos habituados a ver. Does this help? Isto ajuda, Marco, Daniela, Manuel, Paula, Cília? Sim, faz sentido, faz sentido. Yes. Mas ainda tenho de pensar um bocadinho melhor para perceber pronto, o porquê disso não acontecer então na ausência de gravidade e como é que tanto como But I have to think about why doesn't that happen with the absence of gravity? And sim, e porque como é que a densidade óssea diminui também, que foi how does bone density decreases also? Why? How? nos astronautas, que foi algo também que verificaram e era, pronto, até há pouco tempo, era uma das razões pelas quais o limite temporal para as pessoas estarem no espaço era algo reduzido justamente por causa dessas situações. The lowering of the bone density was an issue, was a limiting factor for the time spent outside the Earth's gravity field for astronauts until some time ago.
we're working a lot on conjecture here, admittedly, right? Estamos muito na área da conjetura aqui. We know the bones are under compressive forces. Nós sabemos que os ossos estão sob forças compressivas. Two things that indicate this. Há duas coisas que indicam este facto, que os ossos estão sob compressão. The mesenchymal cells, which get pulled, will become ligament, tendon, muscle. As forças do mesênquima que são tracionadas vão transformar-se em ligamentos e tendões. And the mesenchymal cells, which get compressed, E as células do mesênquima que são comprimidas become cartilage and bone. tornam-se cartilagem e osso. You're talking about embryology, right? Yes, the same cell, the same cell. What is it going to be? The cell is sitting there. What do you want me to be? Well, if I get pulled, I'm going to do this. If I get pushed, I'm going to become this. Portanto, eu perguntei se isto é em termos embriológicos que a Susan estava a falar. Ela diz que sim. Diz que é a mesma célula, exatamente as mesmas células. Se elas são puxadas, elas transformam-se em ligamentos e tendões. Se elas são comprimidas por alguma razão, elas transformam-se em osso. Por que é que isto acontece? O que é que isto nos diz? Another way to confirm that the bones are under, especially the long bones, especially, is easy to see. Outro facto que nos diz que os ossos estão sob compressão, sobretudo os ossos mais longos, onde é mais fácil de observar isto, não quer dizer que nos outros também não aconteça. Go online and look at broken bones. Vão The online X-rays. e vejam o raio-x de um osso partido. You will see the bone breaks and goes like this. Sempre que um osso se parte, ele faz isso. Sobrepõe-se. It doesn't break and go like this. Ele não parte e abre. And to set the bone, they have to use traction. E para voltar a colocar o osso no alinhamento, tem que se fazer uma tração muito grande entre as partes. So we know it must have been under compression. Por isso sabemos que o osso original tinha que estar sob compressão. Tem que estar sob compressão. Marco? And one more thing, where does the force come from that creates the compression? E a Susan pergunta de onde é que vem a força que cria a compressão? It comes from gravity. Vem da gravidade. Yes, Marco? Sim, portanto, essa força vem dos músculos, não é? E o osso acho que está em compressão, porque tem a ver com a forma como o músculo e o tendão trabalham e puxam o osso. So that force happens because of the action of muscles and tendons and how they act upon the bones. They're all acting on each other, right? And at tensegrity, the struts are acting on the cables are acting on the struts. It is a push-pull tenso-compressional system that gets propagated. É um sistema onde os compressores trabalham sobre os tensores e os tensores trabalham sobre os compressores. Portanto, quando o Marco diz que os músculos e os tendões atuam sobre os ossos também estão a atuar sobre os músculos e os tendões. É um sistema tenso-compressor complexo. Yes, sure, and I get that. That's the same thing that when we step on the floor exerts a reaction which is equal to the force we exert on the ground, right? É o mesmo que acontece quando pisamos o chão e há uma força de reação do solo contrária à força que nós fazemos para baixo. But my question and the thing that I couldn't figure out in my head was, why is it that in the absence of gravity that doesn't happen? A pergunta do Marco é porque é que na ausência de gravidade isso não acontece.
What doesn't happen? O que é que não acontece? Well, that action reaction between the bone and the muscle and the tendon, which is what helps which is what actually makes the bone develop and create a higher density. Porque é que não acontece essa ação muscular e ligamentar que faz a tal força de compressão sobre os ossos na ausência de gravidade? In a gravity reduced or gravity free environment, you only have what Buckminster Fuller called kiss touch. Num ambiente livre de gravidade, ou com pouca gravidade, só temos o que o Buckminster Fuller chama de toque de beijo, um toque muito suave. The two, if Nuno and I are floating in the space station, Se eu e a Susan estivéssemos a flutuar numa estação espacial, and we put our hands like this, pusermos as mãos assim um contra o outro, and we only do a kiss touch, só fazemos um toque muito suave, then neither one moves. então nenhum dos dois se move, porque qualquer toque nesse ambiente livre de gravidade tem esta característica, é muito suave. The slightest push from either one of us, we both move apart. O mais pequenina ação de qualquer um de nós dois, os dois vamos nos mover para longe um do outro. On the International Space Station, they do wonderful demonstrations. Have you seen it on No. YouTube? Demonstration. I'm Demonstrate. going to find the link. Ok. Numa Because estação Yeah, Na go ahead. espacial vêem-se demonstrações impressionantes que a Susan chamam-se de demonstrations, demonstrações de STEM, não sei exatamente STEM o que quer dizer. Yes? Yes, STEM in United States is science, technology, engineering, math. STEM quer dizer ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Portanto, são demonstrações de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. STEM demonstrations. Hold on. I'm going to send you the link to one of these. Susan vai mandar um link para todos disso. Vocês podem ver no chat. And they show you Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law. It's great. E mostram todas as leis do Newton, primeira, segunda e terceira lei de Newton em movimento. Vale a pena ver. Because those laws are still in effect, even on the space station. Porque essas leis de Newton também estão a funcionar mesmo numa estação espacial, onde a gravidade não existe. When they want to run on a treadmill on the space station, Quando querem correr numa passadeira, dentro de uma estação espacial, they have to put on a harness and hook into the walls to replace the gravity. quando eles correm na passadeira, na estação espacial, têm que pôr uma vestimenta pesada e prender-se com ganchos às paredes para fazer as vezes da gravidade. And so they use the structure of the spaceship Portanto, eles usam a estrutura da nave to be the substitute for the gravity. para fazer a substituição da gravidade. Ok? Okay, so I think I got it. We're not dependent on the gravity itself, but on the stimulus that the gravity gives us. Portanto, o Mark diz que, de facto, ele entende que não estamos dependentes da gravidade em si, mas do estímulo que a gravidade proporciona
You have to remember we're working with language here, so Sim. that makes it more difficult. Yes. Nós estamos, não nos podemos esquecer que estamos a falar, estamos a usar a linguagem e isto transforma tudo numa coisa muito mais difícil. The way Doug Johnson puts it is not using gravity for its coherence. O que o Doug Johnson diz, que é um dos colaboradores do Embodied Biointegrity, é que, sorry, what does he say? Gravity is not required for its coherence. Que diz que a gravidade não é necessária pela sua coerência. So you can Sorry, do a sorry. somersault. Para a coerência da estrutura, sim. And your head doesn't roll off in an earthquake. E a cabeça continua a não rolar para fora do corpo. You can do a handstand. Podemos fazer um pino. I can't, but maybe you can. A Susana não consegue, mas talvez nós consigamos. So part of this is a language problem. Parte disto é uma questão de linguagem. We evolved in all organisms over billions of years have evolved within a gravitational field, and that is part of the algorithmic equation that life depends on. Portanto, todos nós, durante milhares de anos, todos os organismos evoluíram num sistema gravitacional e isso faz parte do algoritmo que I didn't get the last part, sorry. Algorithm. It's part of the algorithm, the algorithmic equation that life relies on. Faz parte da equação algorítmica de que a vida depende. What is really cool is that we don't fight it. We use it to our advantage. O que é de facto interessante é que nós não lutamos contra a gravidade, mas nós usamos-la em nossa vantagem. We use it to make springs like our bones. Nós usamos a gravidade para fazer molas dos nossos ossos, por exemplo. Paula, querias dizer alguma coisa? Há pouco querias comentar. Não, eu estava a ler esses dias um artigo do Van der Waal, do Jaap Van der Waal, do embriologista. Paula was reading an article from Jaap. Falando sobre o dinamismo também, né? Talking about dynamics. Né? Que tem integridade numa região que é uma continuidade, né? Do músculo para o tendão, não é? Ele se chama dinamismo e era um exemplo, não é? Ele falando que dentro do corpo, das células, tudo há essa combinação. He was talking about the dynamics that exists within the cells, within the body, within everywhere. The continuation of the muscle and the tendon, the dynamo that uses as Yes. Né? as his Isso. term. Yes. Mas, e na verdade, a gente sempre, mesmo no meio aquático, à medida que fomos evoluindo, nós Even the water, sempre tivemos nos adaptando à gravidade, né? Sim. even in water, in our evolution, we have always adapted to gravity. We have been adapting to gravity. Até na forma que eu li também, não é? Que, pronto, como os tecidos foram se desenvolvendo, as forças, não é? Dos tecidos que foram para dentro e foram se desenvolvendo à medida que a gente Also the saiu shape of the tissues and the lines of the tissues while we developed from water to earth, they have a direction towards the center. E nesse artigo, agora que a gente está a estudar, fala do embrião na hora de sair, que se dá, né, com a força, na hora que sai,
do útero, né, que está ali flutuando. Quando vai para a gravidade, ele tem que ceder a gravidade primeiro. Paul is saying that in Steve's article that in With the New Biomechanics, he also talks about how the embryo, how we live the liquid environment as we pass through the canal of birth, and we first have to adapt to gravity when we come off. E depois eu li também que tem os passos, não é? Que são os 5 passos, que é o ceder a gravidade e a mãe. There are 5 steps of adapting to gravity, to yield to gravity. Depois o empurrar. The push. Depois o agarrar e depois trazer para perto. Isso tudo num And then processo grab and pull, which is a process. de adaptação, não é? Na hora que e a própria ação motora vai desenvolvendo esses tecidos e essas forças. And the motor development is going to, through these steps, is going to develop these forces and these actions. Excuse me, are these YOPS 5 steps? Who's Estes 5 passos que tu estás a mencionar são do Van der Waal ou são de quem? Não, eu li, foi uma aula que eu assisti que tinha a ver com anatomia emocional. No, it's from Anatomia, algo assim, com as emotional emoções. anatomy or something that has to do with emotions. It's not from YAP. Não era do from Van der some other- Waal, não. It's Não from era another Van der- source. okay? I was, because I'm not familiar with that Yes. particular construct, but of course, different movement systems have similar. Laban has all kinds of different, yeah. A Susan está a dizer que diferentes sistemas de movimento têm fontes semelhantes. Não, eu do Van der Waal, eu li o artigo dele, o artigo da arquitetura, né? Da arquitetura. Da fábrica. Da fábrica, isso. Yes. Paula was mentioning the fabric as fabrica. Fabric as fabric from Yes. Van der Waal, from YAP. Yes. Okay. É muito interessante. A gente nunca não vai mais parar de estudar. We will never stop studying. It's very interesting. When we are in the womb, Quando estamos no útero, it's a fluidic environment, é um ambiente fluido, and we don't have gravity the same way. What we rely on to develop our bones is the pressure. e nós não temos a gravidade a exercer da mesma forma, nós dependemos essencialmente da pressão interna dentro do útero para nos desenvolvermos. That pressure would exert the same kind of action as gravity outside the womb. It can be used that way, yeah. And we know the baby's under pressure. When I can envision it, when my kids were born, incredible pressure in the womb and in the birth canal as well. And then the kid comes out and it kind of explodes. Portanto, no útero existe uma pressão muito grande que a Susan notou, deu-se conta nos seus próprios filhos e durante os partos que teve dos filhos, que no momento do nascimento, como que a criança explode, sai de uma grande pressão e explode cá para fora. Because all that pressure is gone. Toda essa pressão desaparece, portanto há uma expansão So they possível. have to adjust to air pressure. Eles têm que se adaptar à pressão do ar, que é muito menor. And if you look at an X-ray of a baby or a young child, E se virem um raio-x de um bebê ou de uma criança muito pequenina, you will see huge spaces between the bones. vão ver enormes espaços entre os ossos. Okay, so anybody who's saying, that the bones are compressing each other for us to stand or whatever, look at a baby's X-ray, look at the space between those bones.
E se virem alguém dizer que os ossos têm que se tocar uns aos outros para se suportarem uns em cima dos outros, vejam um raio-x de uma criança ou de um bebê e vejam o espaçamento que existe entre os ossos. Entre os ossos, yes. Can I... because gravity is also, for me, it's always considered when we do any education program of sports or movement, because we have to consider gravity, and we use the leverage of the arm to potentiate the tension distribution or accumulation in the body, the tension of the arms and the legs, of the leverage. So we use the concept of levers, and we use the concept of gravity affecting the structure, but affecting the redistribution of tension within the structure, and we are not saying that there are leverages in the body, but the arm is leveraging when I do these in relation to the body. You understand what I mean? Yeah, it's a language problem, right? It's a language problem. Can I just translate it? Quando nós falamos do corpo em qualquer curso ou formação sobre o movimento e corpo, a gravidade é sempre mencionada, porque tem que ser mencionada, porque nós vivemos sob o efeito da gravidade. E dizemos que vivemos sob o efeito da gravidade e que a gravidade tem um efeito em nós, que é verdade. Nós caímos para baixo, nós caímos para aqui, nós caímos sempre para baixo, estejamos onde estivermos, e usamos o efeito das alavancas, o efeito de alavanca do braço, ou das pernas, ou da cabeça sobre o tronco. Quando eu faço isto ao braço, estou a usar o braço como uma alavanca que afeta o meu corpo, mas não estou a dizer que existem alavancas dentro do corpo, nem estou a dizer que a minha estrutura depende da gravidade para estar como está. Estou a dizer que eu sou afetado, que a estrutura é afetada pelo efeito alavanca de um braço ou de uma perna e pelo efeito da gravidade no corpo. E a Susan diz que estamos aqui a falar de linguagem, e a linguagem, a comunicação sempre, complica sempre a passagem das ideias. Yes. So leverage isn't a bad word. Sorry? Yes, okay. Leverage isn't a naughty word, a bad word. As alavancas são palavras más, erradas no nosso paradigma. And leverage isn't a bad thing. We use it all the time. Mas as alavancas não são coisas más, nós usamos sempre. If I'm going to use a shovel and dig up a rock in the yard, I'm functioning as part of a system and I'm creating a lever to get the rock out of the ground. Se eu vou cavar o chão e tirar pedras do chão com uma pá, eu vou criar um sistema de alavanca para conseguir levantar a pá cheia de terra e cheia de pedras para pô-la no outro lado qualquer. I'm working with a PhD student in Australia, and he is com um estudante de doutoramento. And he's submitting a paper. He's in the process of peer review for a paper, a position paper. Ele está na fase, já apresentou um papel e os outros cientistas estão a analisar o papel, não é o papel, um paper. Leveraging biotensegrity for sports performance. Então, o uso das alavancas em biotensegridade para a performance, desempenho desportivo. Yeah. So I said to him, you know, it's like a joke, the title, it's funny. O título parece uma piada, porque usar alavancas e biotensegridade na mesma fase. My name is going to be on this paper. E a Susan diz, o meu nome vai estar neste paper. So we have to be in on the joke. Nós temos que estar de acordo com podermos fazer uma piada com estas palavras.
And we are using a language system that emerged, that evolved, seeing the body as machines. And now we have to try to figure out how we're going to use machine model language to talk about the body not as a machine. E o nosso pensamento evoluiu, pensamento de máquina para um pensamento diferente, e nós vamos ter que fazer a evolução da forma de linguajar, de usar a língua e as palavras, vindo do contexto máquinas para um contexto diferente. Temos que fazer essa transição. You want to say something, Marco? Because you just... No, I was listening and it was making sense to me. Yes, just that. Thank you. Good. So I think it's good to understand levers and leverage and all of that and the basics of physics, but then we have to understand that inside of us, there are energy efficient systems, and the tensegrity model is showing us that there are other relationship possibilities for distribution of forces. Susan está a dizer que é importante que nós entendamos e estudemos as alavancas e os sistemas de alavancas, como funcionam, mas que depois percebamos que a biotensegridade nos está a dar uma explicação diferente para a possibilidade de haver outra forma de organizar as forças dentro do sistema corpo. You know, it's very interesting, and I'm going to send you the little text of Joseph Pilates, his book. He wrote 2 little essays with like 30 pages. That's all the writings he left us. Yes, 30 pages more or less, and then pictures. And in one of his things, he pinpoints his principles of the method. And one of his principles that no one pays attention to because it was misinterpreted, was written many times, many years ago, and there was no biomechanics by then. So he had no knowledge of biomechanics, but he knew what a leverage meant for something. And he said that one of his principles is the effect of the leveraging of the arms and legs in the torso. This is one of his principles, saying leverage. It was interpreted as biomechanical leverages. And there was no biomechanics by then in 1930 or 1940 when he wrote his book. So I'm going to send it to you because I think you'll be interested. Let's say, yeah. Yeah, go ahead, sorry. Estava a dizer que no livro um dos livros escritos pelo Pilates, uma daquelas redaçõezinhas dele, Return to Life Through Contrology, ele detalha no meio do texto os princípios do método que ele advoga, quais são. E um dos princípios que está lá no meio chama-se o princípio das alavancas dos braços e das pernas para o tronco. E isto foi interpretado como as alavancas de biomecânica, sendo que, quando ele escreveu o livro, em 1940 e tal, não havia o estudo da biomecânica ainda, não havia, ele com certeza que não teria tido acesso a estudo de biomecânica formal para poder usar estes termos biomecânicos como biomecânica. Okay? E eu vou enviar isto à Susan porque é interessante esta recolheta coleção histórica. Imagine a large tree branch falls out in the yard and we have to move it. Imaginem que um grande tronco de uma árvore cai no nosso jardim e nós temos que recolhê-lo, tirá-lo do caminho. I'm going to try to get under it and push it up. Eu vou tentar me pôr por baixo dele ou empurrar para cima. I'm going to be using the leverage principles and putting my body as part of the system, ground, tree, me, to get the branch moved. Eu vou tentar usar os princípios das alavancas, colocando-me por baixo do ramo, criando um sistema chão, ramo, eu, este sistema com estas 3 dimensões, para conseguir fazer com que o ramo possa sair do caminho. But that doesn't mean that inside of me it looks like a machine. Mas não quer dizer que eu, que estou no meio, me pareça como uma máquina.
que tenha algum tipo de máquina dentro de mim, na minha estrutura. Yeah, very interesting, yes. Super. Celia, you haven't said anything. You want to say something? I have to say, Susan, that one of these days I'm going to ask Celia to show her models. She's making amazing. She did an hyperboloid with the sticks and strings that you die for, and she does it by looking at the video and figuring it out. It's amazing. But I don't see Sylvia. Cecilia. Cecilia. Oh, wonderful. That's great. I've been very enthusiastic about doing these models. Maybe not for the right reason. I mean, to explore the forces. You know, it's just an entertainment for me because I like geometry and I like this doing things with my hands. Tem estado entusiasmada a fazer estes modelos, talvez não pelas razões mais certas, segundo ela, mas porque ela gosta de fazer coisas com as mãos e gosta de geometria e tem jeito para estes trabalhos manuais. Wonderful. You know, things like that. Ela tem feito coisas Tá destas. giro. Não vai sair o da coluna, não? Queria o da coluna. Well, Paula was talking about Celia making the spine module. Do you have something to say about the spine model, Susan? In contrast to these models, I mean, because we saw geometric models, and we are talking about human-like models. Eu perguntei à Susan se ela não teria alguma coisa a dizer sobre o modelo da coluna, uma vez que nós estamos a falar de modelos geométricos, e agora a Paula perguntou um modelo de uma que represente uma estrutura orgânica. I'm trying to hold on a second. I want you to see the work of, if I can find her. Susan quer nos mostrar o trabalho de... Ela the woman who does amazing models with bamboo. Do you know who I'm talking about? Não, alguém sabe uma mulher que faz modelos fantásticos com bambu? Não. Integrity, you mean? See them. Yeah. Cecília viste alguma coisa dessas? Não. Alison Martin. Alison Martin. Vejam. Let's see if I can find. Dois L's. A-L-L-I-S-O-N. Martin. M-A-R-T-I-N, acho eu. Procurem. Eu estou no iPad, não consigo fazer grande coisa aqui, mas talvez vocês consigam. Okay. I was just saying about doing these models and about, you know, what Nunu was saying, that I said I know everything. I'm in the process of understanding that all I know, it's intrinsic, and I think many of us know already, like Susan was saying, we know more than we think we know. A Cecília está a dizer que o que ela sabe e o que ela faz é um conhecimento intrínseco a nós, como a Susan estava a mencionar. And for me, what I'm finding interesting is because I've been exploring the platform Sutra, you know, like all those little videos with explanations, very basic. And I'm understanding what I already know in a different way. You know, it really, I relate to what is being shown and with the examples, you know, practical examples. And it's been helping me a lot to digest what I already know.
A It's Cecília very, está a dizer que o facto de ela estar a mergulhar no estudo na plataforma Sutra, Embodied Biointegrity, que vos falamos, e de estar a começar a descobrir o que ela já sabe, o que ela sente e o que ela percebe, mas através de uma linguagem diferente, está a ajudá-la a digerir e organizar o conhecimento que ela tem de uma outra forma. because I see like Mark and you, most of you have a background of analyzing, like in body work. And I have done body work without analyzing anything. I just, did it. And in my mind, I have a difficulty in putting all these principles in context, in practical terms. A Cecília está a dizer que ela vê o Marco e vê outros de nós com uma capacidade de analisarmos o movimento e as coisas que fazemos em movimento, e no caso dela, ela apenas se moveu porque se moveu, e que tem alguma dificuldade em colocar todas estas coisas que ela sabe num contexto. I really need some help to put things into perspective in practical, like E a Cecília diz que precisa de ajuda para colocar as coisas na prática, estes conceitos. and still I'm doing like these models and I have fun with it, but really like I did, I don't have it here. I would show you, I gave it to Nuno, but it is the hyperbolic, Hyperboloid. hyperboloid structure, which is so much fun to see what it does and how it works. But I had so much difficulty in relating, like how can I see it in my integrity perspective, A Cecília está a dizer que faz estes modelos todos e acha ótimo mexer neles e aprende imenso quando mexe neles, mas tem alguma dificuldade depois em fazer o transfer entre o que ela sente e a brincadeira toda que ela faz e perceber, relacionar isso com o movimento e com o corpo, onde é que os dois conhecimentos se cruzam e onde é que um ajuda o outro. É isto? Yeah. Follow your joy, right? Diverte-te. Yeah. If you look at Alison Martin's link on YouTube and look at the videos, this is a woman who is living in Italy and she had this invasive bamboo growing in her yard. Isto é uma So mulher what que am I going to do with this? esta Alison Martin, que teve uma invasão de bambu no jardim e que não sabia o que é que havia de fazer com aquilo. So she started cutting it down Começou a cortá-lo and then she started making things. e começou a fazer coisas com o bambu. And today she travels to mathematical conferences. E hoje em dia vai visitar conferências de matemática. Because she's not a mathematics person. Ela não é uma matemática. But she is in terms of what she builds. Mas ela é uma matemática em termos do que ela constrói. So she doesn't worry about equations or anything, but she's building the mathematical relationships. Ela não se preocupa com equações ou coisas do género, mas ela está a construir as relações matemáticas. And we're talking about things that will phase change, transformational shapes, amazing things. Estamos a falar de coisas que mudam de fase, que se transformam mudando a sua fase. Uma coisa que ainda não falamos aqui, mas depois falaremos. The language we have to talk about our bodies and our movement was not informed by origami or this kind of building and modeling. O que nós falamos sobre o nosso corpo e sobre a nossa estrutura não foi nunca informado por origami ou este tipo de estruturas orgânicas. Or weaving. Ou tecelagem. Kenneth Snelson said weaving is the mother of biotensegrity, of tensegrity. O Kenneth Nelson, que construiu a tal torre, diz que a tecelagem é a mãe da tensegridade. No. So, yeah. Sim, When Paula? we are building, we are learning
directly through our hands and our bodies, and then let's let the language come out from there. Quando estamos a experimentar e a fazer estas construções, estamos a fazê-lo com as nossas mãos, com o nosso corpo, com os nossos sentidos, e deixemos que a linguagem, que os termos, que os conceitos surjam a partir dessa experimentação e dessa apropriação com o corpo. Diz, Paula? A gente fala muito, quer dizer, a gente está falando mais agora sobre isso, mas eu passei muito tempo a falar sozinho. E eu queria falar, falar comigo. Many times speaking to myself. Eu comprei aquele modelito já há um tempo, do Brasil, de uma I bought senhora that little model from que Brazil. faz, tem integridade. E, Com os elásticos? sim, ela tem. With the tensegrity toy. She's talking about the tensegrity toy. Ah, yeah. Yes. Aí eu fiquei ali, mostrava para os meus alunos aquela coisa. Mas eu queria dizer uma coisa que é super importante. She wanted to say something very important. Desculpa eu falar muito, mas é um lugar para isso. A biotensegridade mudou completamente a forma como eu me vejo, como eu me sinto. Biotensegrity changed completely the way she sees herself, how she feels herself, E como eu ensino o movimento. and how I teach movement. Acho que eu parei, é uma coisa que aconteceu comigo naturalmente, à medida que eu estou entendendo aos pouquinhos, porque It's isso ninguém something that entende. happened naturally Por exemplo, as I learn more and more. eu parei de fazer tantas ativações, pronto, mas é como eu te falei, foi paralelo ao estudo também da fáscia, né? This is parallel to the study of fascia, but she stopped doing what she called activations. E comecei a ter muito mais respeito pelo corpo em movimento, pelas essas estruturas, esses espaços e esses Started to respect much more the body and its spaces and the dynamic of the structure. Essa organização e um movimento muito mais orgânico, muito mais natural. And the organicity of movement, the more natural movement. A biotensegridade trouxe isso para mim e também assim eu parei de pensar de que o movimento ele é só flexão, extensão, sei lá, rotações. Eu comecei a olhar para o corpo de uma forma muito mais holística, mais global. Eu parei de pensar num corpo que é formado por pedaços. She stopped thinking of the body as something made of parts. Mentira, os pedaços que formam o corpo. Não, o contrário. Um corpo formado por subpartes. Okay. E que pode tudo. And everything is possible within the body. Me trouxe uma forma, era só para dizer que me trouxe uma forma tão agradável, tão bonita de ver o movimento e o corpo. É realmente fantástico. Pleasant and nice to see movement and the body in this way. Yes. Obrigado. Obrigada, eu. I have just to I'm sorry. This is also my role, but we have already 1.5 hours going, and today I'm not at home, so I really need to stop the talk, and it's always good to leave something to leave a taste in the mouth for another time. So, estava a dizer que hoje vamos ter mesmo que parar a reunião, porque já estamos 1h30, e que ficamos com gosto na boca para mais tarde. Alguém tem alguma coisa que gostasse de dizer, de mencionar antes da próxima meeting? Alguma coisa que gostasse de falar, gostasse de mencionar, de dizer? A Susan está aqui, nós estamos aqui. Can I say? Yes.
it is amazing to me whenever I speak to my friends around the world who are geeking out on biotensegrity. We never want to stop. Susan está a dizer que é incrível quando fala com amigos de todo o mundo sobre estes detalhes da biotensegridade, nunca queremos parar de conversar. É incrível. Acho que isto é incrível. It is totally true. Yeah. But we do need to stop for today. Okay, I'm sorry. Mas hoje vamos ter que parar mesmo. Em setembro acho que vamos ter mais gente, porque já está toda a gente no trabalho, fora de férias. Eu irei propor outra data. Não se esqueçam que temos o blog. Escrevam, digam coisas, porque só dizendo, eu sei que muitos de vocês leem e que têm ideias que acham, se calhar não vale a pena escrever. Vale, mesmo que seja só muito bom, que é para alguém agarrar naquilo e dizer muito bom, mas, e começa a discussão. Portanto, só vamos começar a discutir se tiverem mais facilidade em falar, editar um vídeo e atirá-la para dentro do blog, façam-no com o vídeo, mas iniciem mais conversa para que a conversa possa sair desta hora e meia, que é sempre pouco para o que todos queremos dizer. I'm just saying for them to not forget about the blog, where they can write and do their opinions. Even the opinion seems something silly and short and not appropriate. Everything is appropriate and everything is a good start of conversation and discussion, which is profitable. And Susan, thank you super so much for being here, because you're flashing your light over our heads and our hearts for us to go on. Obrigado. Us and the ones that see us afterwards speaking are so inspired, get so many messages of people inspired by your words and the way you speak about your passion, of course. So thank you very much. Muito obrigado a vocês também por estarem cá. Obrigada a todos. Obrigada. Até breve. Obrigado. Thank you, Susan. Obrigado.